Olá, meu nome é Anael e nesta videoaula de hoje daremos continuidade ao nosso mini curso de Introdução à Programação com Python. Bem, como vocês já devem ter conhecimento prévio sobre a sintaxe da linguagem e algumas definições sobre criações de variáveis, alocações de espaço na memória, bem como operadores lógicos, nada mais justo do que em nossa segunda aula aplicarmos conceitos de comandos condicionais, if, elif e else. É interessante, acima de tudo, sabermos o que de fato significa comando condicional. Nada mais são do que estruturas de código baseadas em blocos de condições, sejam elas verdadeiras ou falsas. Vale salientar que, dependendo de sua composição, após uma delas serem satisfeitas, as demais condições existentes não serão executadas. Estruturação. Você, programador, é responsável por escolher a estruturação adequada para o fluxo do seu código e resolução de certos problemas. Você pode estar se perguntando no momento, como assim, professor? Quer dizer que se você estruturar sua condição em vários ifs, terá um tempo de execução maior e processamentos desnecessários, pois, por padrão de linguagem, todos os ifs precisarão serem executados. Representação. Apesar de ser uma linguagem totalmente desenvolvida em inglês, Python e sua gama de if, elifs e elses tem sua representatividade em português. If significando se, elif se somente se e else caso contrário. A seguir, temos blocos de estruturas de códigos, contendo 3 exemplos. No exemplo 1, o exemplo natural, onde temos um if, um elif e um else. No exemplo 2, uma cascata de ifs e no exemplo 3, if e else. No exemplo 1, chamo a atenção para a condição do if. Uma vez satisfeita, não preciso mais entrar no elif nem no else. Já no exemplo 2, é onde há o processamento desnecessário, pela inserção dos vários ifs. Uma vez que eu entro no primeiro, eu executo, preciso entrar no segundo, executo novamente, entro no terceiro e executo novamente. No exemplo 3, temos as opções mutuamente excludentes, quando uma opção exclui a outra. Por isso que utilizamos apenas if e else. A seguir, temos a disposição de um exercício. Crie um programa onde o usuário informe 3 notas, calcule a média e exiba um texto informando sua situação: aprovado, prova final ou reprovado. Será importante que a galera de casa dê pause no vídeo, tentem resolver e depois retornem o play. Daí vocês verão se conseguiram acertar o exercício. E aí, galera, vamos ver? Abrindo meu ambiente de desenvolvimento, mais conhecido como IDE ou Shell, uma boa prática de programação é dividir os meus trechos de códigos em entrada, processamento e saída. Quem serão minhas entradas? As notas passadas pelo usuário. Então, eu declaro minha nota 1, nota 2 e nota 3, do tipo float, por se tratarem de notas, de números quebrados. Insiro a minha função input e peço para que informe a primeira nota. Faço a mesma sequência de passos com a segunda nota e com a terceira. Quem será o meu processamento? Meu processamento será a soma dessas notas e a atribuição de uma média, que se dará a partir do quê? De uma variável soma. Eu igualo ela e digo que ela é igual a minha nota 1 mais minha nota 2 mais minha nota 3. Na linha seguinte, crio uma variável média. Digo que minha variável média é igual à soma das minhas notas dividido pela quantidade de notas. Aqui eu declarei uma variável quantinotas e disse que ela era igual a 3. Poderia colocar dividido por 3? Poderia sim, mas não é uma boa prática. Para evitar números mágicos, declaro a variável e atribuo a ela o valor. Uma vez atribuído, quando eu sentir necessidade de mudar a quantidade de notas, eu mudo apenas o valor da variável e não mais no código em si. A minha saída é onde eu trabalho os meus if, elif e else.
Na minha condição do if, digo se minha média for maior ou igual a 7, printe uma mensagem de parabéns e informe que eu fui aprovado com média tal. No meu elif, digo que se minha média for maior ou igual a 4 ou menor que 7, printe uma mensagem de atenção, diga que estou na final e informe a minha média. Já o meu else, se não satisfizerem nem o meu if, nem o meu elif, caio no meu else e imprimo uma mensagem de pesar, informando que fui reprovado com média tal. Se dermos F5, o programa vai rodar e ele vai pedir minha nota. Suponhamos que eu passe a primeira nota como 7, a segunda como 6, a terceira como 8. Ele vai printar a minha mensagem: parabéns, você foi aprovado com média 7. E assim servirá com as demais notas para reprovação ou para prova final. É só vocês praticarem e fazerem seus testes. Boa aula e até a próxima. Bons estudos, perdão.